Bom, meus alunos, vamos para a parte final do primeiro módulo aí do caderno 2, né? E esse assunto, né, os assuntos que serão tratados nesta última etapa do primeiro módulo do caderno 2, são assuntos já vistos em aulas passadas. Para ser mais exato, é assunto já abordado em sala de aula antes da pandemia. Sendo que, quando abordamos em sala de aula, estávamos trabalhando conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. A diferença, a única diferença, é que agora já estamos num conjunto maior, o conjunto dos números racionais. Ou seja, estamos incluindo as frações e os números decimais. No entanto, a ideia básica é a mesma. Portanto, este vídeo será mais breve possível, né? O mais sucinto possível. Então, vamos começar falando de módulo. O que é módulo? Nós aprendemos em sala de aula que, na verdade, o módulo ele nos pede a distância de um número até o zero. Como assim? Vamos recordar na nossa reta numérica, né? Ela vem aqui, ó, do infinito e vem chegando para cá, ó, menos 5, menos 4, vem se aproximando do zero, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E depois vai crescendo, né? Positivamente, 1, 2, 3, e vai até o infinito. Então, se eu pergunto o módulo de menos 3, por exemplo, que é representado por essas duas barras, né? O número fica entre duas barras. Então, essa é a representação de módulo. Recapitulando, isso já foi visto. O módulo de menos 3 é mais 3. E o módulo de mais 3 também é mais 3, também é 3. Porque tanto o menos 3 quanto o mais 3 está à mesma distância de zero. Do menos 3 até o zero, 1, 2, 3. Do 3 ao zero, 1, 2, 3. Ambos estão à mesma distância do zero. Então, o módulo de menos 3 é 3, que é a distância que ele vai caminhar até o zero. O módulo de mais 3 é 3, que é o quanto ele vai caminhar até o zero. Então, o módulo é isso. Aí, a novidade é que agora eu posso perguntar qual é o módulo, por exemplo, de 9 meios, menos 9 meios. Qual é o módulo de menos 9 meios? Automaticamente eu já sei que é mais 9 meios. Seguindo o mesmo raciocínio. Quanto seria o módulo de mais 9 meios? Mais 9 meios. É o quanto vai caminhar. Então vai dar sempre positivo. O módulo vai ter sempre resposta positiva. Independente de ser um número, né? Sem vírgula, um número que não é decimal, um número natural, um número inteiro, independente de ser um número inteiro ou um número fracionário, um número decimal. Então, o conceito de módulo é este, muito tranquilo, né? Muito fácil de ser respondido em questões de prova, por exemplo. Então, vamos para o próximo assunto, que é simétrico ou oposto. Simétrico ou oposto. Então, simétrico ou oposto tem muito a ver com módulo. O raciocínio é muito parecido.
O simétrico oposto vai pedir o número que está à mesma distância de zero que ele. Por exemplo, para ficar mais claro, vamos de novo para reta numérica. Está aqui o zero, né? Aí menos 1 para cá, menos 2, menos 3. E segue. Mais 1, mais 2, mais 3. E segue. Se eu pergunto qual é o simétrico, por exemplo, de menos 2 está a 2 unidades aqui do zero. O número que está à mesma distância do zero é o mais 2. Então, o simétrico de menos 2 é o mais 2. Assim como o simétrico, por exemplo, de mais 3, simétrico de mais 3 é o menos 3. Né? Traduzindo, o simétrico é o número com sinal trocado. Né? O oposto ao simétrico é o número com sinal trocado, né? Alterado, de mais para menos ou de menos para mais. Né? Traduzindo é isto. Então, eu posso também perguntar qual é o simétrico de 5 meios. Por exemplo, eu posso agora incluir as frações e números decimais. Né? Eu posso pegar a fração, por exemplo, 5 meios. E perguntar qual é o simétrico. É simples, o simétrico vai ser o menos 5 meios. E qual é o simétrico de menos 5 meios? É o mais 5 meios. Mas aí não confunda com módulo. Porque se eu pergunto o módulo de menos 5 meios, vai ser mais 5 meios, ou simplesmente 5 meios, sem o sinal. Se eu pergunto o módulo de 5 meios, continua sendo, ó, de mais 5 meios, continua sendo 5 meios. O simétrico pede o número com sinal trocado. O módulo vai ter como resposta sempre algo positivo. Né? Traduzindo, é isto. E, por exemplo, qual é o módulo de menos... O simétrico, perdão. Simétrico de menos 4,5. Simétrico. É simples. O simétrico de menos 4,5 vai ser mais 4,5. Né? E assim segue. Eu posso perguntar qualquer número decimal que não vai causar problema, é só colocar com o sinal trocado. E para encerrar, né, a parte teórica, vamos para o inverso. Talvez a parte mais importante dessa matéria, o inverso. Então vamos lá. Inverso. O que é o inverso de um número? Né? Para começar, eu quero dizer que todo número tem um inverso. Todo número, né, é diferente de zero. Porque não dá para você dar o inverso de zero. Né? Mais para frente a gente vai falar melhor sobre essa questão do zero não ser inversível. Mas por enquanto, guardem a informação. Qualquer número tem inverso, menos, né, o zero. E qualquer número tem
simétrico também, né? Mas como é que eu vou dar o simétrico de zero? Se ele não tem nem sinal, ele não é mais nem menos. Então o zero tem algumas particularidades. Então vamos agora falar sobre o simétrico o inverso, através de exemplos. Por exemplo, 4/3. Eu tenho a fração 4/3. O inverso vai ser 3/4. Né? Então aqui não é sinal de igual. Aqui é só uma seta indicando que eu estou dando o inverso. Então, 4/3, o inverso é 3/4. Qual é o inverso de 2/3? O inverso vai ser 3/2. Então, o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Somente isso, né? Só mudar as posições de numerador e denominador. E aí, temos o jogo rápido no nosso material didático, né? Falando sobre isso. E logo após o jogo rápido, como em todos os capítulos, módulos dos nossos livros, nossos materiais didáticos, tem atividades e tarefas. Desde já fica dever de casa, atividades e tarefas do módulo 1, desse caderno 2. Todas as atividades e todas as tarefas, né? E peço que deem um retorno dessas atividades para mim. Bom, continuando, o jogo rápido, ele na letra A pede para dar o inverso de -5. Ora, sabemos que existe um número 1 aqui invisível. Porque -5 dividido por 1 continua sendo -5. Eu colocar 1 aqui, eu não altero em nada. Só para a gente poder visualizar e fazer a inversão. Fica -1/5. Vejam que o sinal negativo, ele permanece. Era -5, agora é -1/5. O sinal ali não vai inverter, não vai mudar. Não estamos falando de simétrico ou oposto, estamos falando de inverso. Então, somente invertemos, né, o número ou a fração e o sinal permanece. Letra B. Inverso de 6. Também vou acrescentar 1 aqui, ó, vou tornar ele visível. Não é acrescentar, é tornar visível. Vai ficar 1/6. Letra C. 19/63. Qual vai ser o inverso? Nós vamos ter como inverso 63/19. Letra D. -1/12. Vamos ter como inverso menos, o menos apenas se repete, e invertemos, o 12 vai para cima e o 1 para baixo. Só que 1 embaixo eu não preciso escrever, porque 12 dividido por 1 é 12. Então morreu aqui. Letra E. 0,25. Primeiro eu coloco em fração esse 0,25, que é 25/100. Né? Conta as casas decimais e coloca os zeros. Ó. Se fosse uma casa decimal, era sobre 10. Se fossem 3 casas decimais, 1000. Como temos 2 casas decimais, 2 números após a vírgula, 100. 25/100. E aí eu quero o inverso. O inverso vai ser 100/25. Mas não acabou, porque dá para simplificar. Então eu divido aqui por 5, por exemplo, e aqui por 5. Ou eu simplifico, ou eu percebo que 100 dividido por 25, né, que é melhor ainda do que ficar simplificando, eu percebo que 100 dá para dividir por 25. Ó, termina em 0 e aqui em 5. São divisíveis. Então 100 por 5 dá 4. Né? 4. Então o inverso de 25/100, né, que era o 0,25, é 100/25, que vai nos dar 4 como resposta. Para encerrar, letra F, -1,5.
vai ficar menos 15 sobre 10, né? Porque é uma casa decimal só, então é 10. Então a gente vai agora inverter, vai ficar 10 sobre 15. A gente divide aqui por 5 e aqui por 5, ó. 10 por 5 dá 2, 15 por 5 dá 3. Então a gente fica com menos, ó, estava esquecendo do sinal negativo, não esqueça, menos 2/3. E assim fechamos, encerramos mais uma videoaula. Bons estudos